Em suas Bíblias, no Salmo de Davi, de número 53, 53. Salmo 53 é o nosso salmo desta noite. Temos estudado sistematicamente vários dos salmos. Essa é a nossa terceira vez ao longo desses últimos 10 anos em que a gente passa por uma seleção de salmos. Aos poucos a gente completa todos. Não são figurinhas no álbum, não, mas a gente vai completando. Salmo 53, escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a Escritura. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, para cítara. Diz o tolo ou insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor onde não há quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó. Israel se alegrará. Aleluia. Vamos orar. Senhor, ao considerarmos este salmo tão cheio de informações, um tanto tristes, mas também consoladoras, nós pedimos que dirija nossos corações, abençoe nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Qual é a tática que você usa quando você está querendo fugir de um assunto? Quando você não quer lidar com alguma coisa que está óbvia ao teu redor? Som alto? Essa é uma, né? Por exemplo, às vezes você está precisando concentrar numa tarefa. Você está precisando dormir, essa é a tarefa na qual você quer se concentrar, mas tem alguma coisa incomodando. Tem um barulhinho de fundo que fica puxando o teu ouvido e você quer tirar a atenção disso. Tem aplicativos, talvez você saiba disso, aplicativos para celulares, assim como páginas no YouTube do chamado ruído branco, ou white noise, como alguns chamam, que é uma delícia. Você seleciona lá e bota som de chuva. Aí para o brasiliense, então, né? Som de chuva parece miragem. Você bota lá o white noise de som de chuva para dormir, e você fica lá e você liga o umidificador na tua cara, e você fica assim, sonhando, achando que já está em outubro ou alguma coisa assim. E não é só som de chuva que tem, esses aplicativos têm som de avião, para você sentir que você está rasgando os céus e cruzando o Atlântico rumo a Paris, ouvindo só aquele ronquinho do avião. Não está não, você está em casa mesmo. É lá que você vai ficar. Tem som de onda do mar. Para, né, Brasília? Não tem nada, não tem mar, não tem chuva, não tem nada aqui. É uma delícia relaxante. Ajuda, por exemplo, se você mora lá no meu condomínio e você não quer ouvir a minha vizinha, que fica xingando o Gabigol, tanto quando ele acerta, assim como quando ele erra. Não importa se ele erra o gol, faz o gol, ela xinga do mesmo jeito. É um negócio de louco. Eu aprendo muito em matéria de terminologia ofensiva com ela. É uma criatividade caótica para o mal que eu nunca ouvi igual. É um negócio assustador. E tome white noise, tome ruído branco para tentar abafar aquilo. Mas, é claro, não são apenas barulhos que a gente usa, né? Quando você quer ignorar um assunto, um problema, fingir que não viu, o que você faz? Às vezes a tática que é atribuída às crianças, mas eu acho que são os adultos que usam mais. Botar a mão no ouvido e ficar lá, 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 lá. Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Não adianta falar comigo. As crianças fazem isso? Acho que são mais adultos que fazem crianças. Sabia? Tem gente que é boa em dizer, não, para, isso não vai dar certo. Para aí atrás. Isso não vai dar certo. E aí todo mundo fica, que é isso? Que é isso? Desviar o assunto. Jogar a atenção para o outro lado. Tentar mudar a conversa. Tem muita gente que é boa nisso. Tem gente que você está conversando, você entra num tópico que você não quer entrar e a pessoa, então, tal coisa, o Gabigol, não sei o quê, ou qualquer coisa assim. E quando você vê, já mudou o assunto desagradável. Som alto, por exemplo, se você está no carro e as crianças estão brigando, não que aconteça, mas as crianças estão reclamando. Cara, mete um rock and roll bem alto.
Só liga lá, bem altão, você não vai ouvir mais nada. Ou então alguns fingem, você já viu isso também? Alguém está num papo assim, você querendo fugir da conversa, o cara, opa, só um segundinho aqui, vou atender aqui uma ligação. Eu fazer isso não cola muito porque ninguém me liga, né? Ou talvez cole justamente por isso. Se o Emílio está atendendo a ligação, deve ser muito importante, porque normalmente ele finge que nem viu. Deixa eu mandar o WhatsApp depois. Mas sabe, mais triste do que tudo isso, é quando tem alguém que não nota. Também é uma forma de chamar a atenção. Você bota alguém para ligar um som inesperado, assim, na hora, e você fica assim, ué, o que aconteceu? Será que foi planejado? Vocês nunca vão saber. Agora, mais triste, voltando, é quando tem algo que está óbvio para todo mundo, mas a pessoa finge que não viu. E todo mundo fica assim, fulano não está vendo aquilo ali? Aquilo que está óbvio para todo mundo? E às vezes fulano notou sim, mas ele criou um mecanismo de fingir que não. De fingir que não. Com a gente é assim. Às vezes a gente não quer ver aquilo que é óbvio, que está diante dos nossos olhos. E esse salmo é a respeito disso. Esse salmo é a respeito de não querer ver. Acerca da tolice que toma conta da maior parte da humanidade. De não querer ver. De ter algo que é patente aos seus olhos, aos seus ouvidos, ao seu nariz, à sua mente, a todos os seus sentidos. Mas a humanidade prefere não ver. É algo muito triste, mas é a realidade que o Salmo traz para a gente. Hoje nós vamos aprender com Davi que o homem natural, ou seja, o homem do jeito que nasce, ele tenta fingir que não vê. Ele tenta apagar a existência de Deus. Mas mesmo assim, Deus segue com seu plano redentor. O homem natural tenta de todo jeito abafar, apagar a existência de Deus. Mas Deus segue no seu plano redentor. Vamos ver isso em 3 partes. Primeiro, a verdade de hoje é que o tolo ou o insensato insiste em dizer que não há Deus. Volta para o verso 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Quando você leu o Salmo 53, quando você me ouviu lendo, você ficou com a impressão de que você já ouviu isso antes? Ficou, né? Parece que já vimos um salmo assim. Se você olhar depois o Salmo 14, ele é praticamente, palavra por palavra, o mesmo salmo. A gente pregou o 14 10 anos atrás. Muita coisa mudou, mas não a verdade do salmo. O Salmo 14 é muito parecido, tem algumas diferenças. O direcionamento inicial aí do título é um pouquinho diferente. Em alguns versículos, quando aparece aqui no 53 a palavra Deus, lá no 14 aparece Senhor. Os estudiosos tentam sugerir por quê, que um vai de Deus para Senhor. No final das contas, a gente não tem uma resposta. Mais para frente, ali no final do Salmo, tem uma substituição interessante, a gente volta para isso já já. Mas eu te pergunto, por que Deus repetiu um salmo assim? Por que Davi escreveu 2 vezes o mesmo salmo? Será que ele não percebeu? Às vezes a gente está fazendo um trabalho de escola e a gente deixa 2 vezes o mesmo parágrafo, né? Não copia e cola, não joga para lá, não joga para cá, fica igualzinho. Será que foi isso? Será que Davi deu uma bobeada no Ctrl+C, Ctrl+V e repetiu o salmo? Não, claro que não. Nós estamos falando da santa palavra de Deus. Há algumas sugestões, e são apenas sugestões. Eu gosto da de Spurgeon. Spurgeon sugere que Davi escreve algo no início da vida. Anos e anos depois, Davi volta ao assunto e ele revisita o tópico e ele vê que nada mudou. E ele escreve um salmo dizendo, reafirmo tudo. É do jeito que era. Foi assim mesmo. E é uma mensagem importantíssima. Uma mensagem que aponta para uma realidade evidente no mundo todo. A de que há inúmeras pessoas vivendo no mundo de Deus, com mentes projetadas por Deus, com corpos criados por Deus, com olhos feitos por Deus, enxergando passarinho e gente, com ouvidos feitos por Deus, ouvindo chuva e buzina, com nariz feito por Deus, cheirando fritura e baunilha, e negando que Deus existe. Como pode? Como pode usar o que Deus fez para negar o óbvio, que Deus existe? E é por isso que o salmista começa chamando isso de tolice, insensatez. Como assim, pastor? Como assim tolice? Há pessoas de grande inteligência, de grande conhecimento, de notório saber, que negam a existência de Deus, não? Porque a Bíblia diria que pessoas assim, tão racionais, tão honestas, que não creem em Deus, são tolos ou insensatos.
Esse é o julgamento que a palavra de Deus traz. O homem é constantemente bombardeado com revelação acerca de Deus. Eu recomendo a vocês, a gente não vai ter tempo de abrir, mas que você pegue depois Romanos 1, de 18 em diante, e Paulo ensina algo que combina maravilhosamente com o que Davi nos traz aqui. E Paulo explica que nenhum homem, nenhuma pessoa tem desculpa diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus um dia, depois da morte, e falar assim, eu não sabia da sua existência. Paulo diz, todos nós somos indesculpáveis. Porque Deus se revela desde o princípio do mundo, claramente, não de forma obscura, nublada, claramente, através das coisas que foram criadas. O que a Bíblia nos ensina é que os céus proclamam a glória de Deus, que a criação inteirinha, cada coisa no universo, é um sinal de Deus dizendo, eu existo, eu estou aqui, eu sou poderoso, e você é uma mera criatura. O homem é cercado de evidência para a existência de Deus. Às vezes a gente escuta por aí, a gente tem provas de que Deus existe? Tem, amigos. Tudo é prova de que Deus existe. Internamente a gente vê isso, externamente a gente vê isso. Você vê aqui nesse salão a evidência da existência de Deus? Não? Olha para o lado, vê se você não enxerga alguém que é feito à imagem dele. Cada um de vocês, amados, é prova inequívoca e suficiente de que Deus existe. Ou, como diz o comentarista Philip Ryken, há suficiente evidência para a existência de Deus em um floco de neve, numa impressão digital, numa flor, num balde d'água, para levar qualquer humano honesto a acreditar em Deus e adorá-lo. Qual que é o problema, então? O problema é que, conforme a Bíblia nos diz, não há nenhum ser humano que seja honesto. Veja, existe honesto que devolve a carteira, que esqueceu no Uber, que paga a conta, enfim. Mas no que tange à existência de Deus, a Bíblia nos explica em Romanos 1, que o homem ativamente se nega a ver o que é óbvio. Que o ser humano, por causa do seu coração contaminado pelo pecado, ele se nega a crer. Ele se nega a reconhecer o que é óbvio. E ele se esforça para crer que não crê. Ele convence a si mesmo de que ele não acredita na existência de Deus. O homem busca abafar esse conhecimento. E é importante você lembrar disso quando você for evangelizar, quando você for falar de Cristo, quando você for defender a sua fé. Sempre que você está lidando com um descrente, você está lidando com alguém que sabe algo a respeito da existência de Deus, mas que prefere abafar esse conhecimento, prefere pôr a mão no ouvido e ficar, não estou ouvindo nada. Isso faz diferença, porque às vezes a gente tem uma tendência que não é bíblica, de achar que se a gente mostrar a evidência perfeita, a prova perfeita, o argumento perfeitinho, irrefutável acerca da existência de Deus, o descrente vai fazer uma análise objetiva e neutra daquilo e vai chegar à conclusão de que Deus existe e vai se submeter a Ele. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o homem segue na sua insensatez, na sua tolice, porque o homem já tem evidência inequívoca. O homem já tem provas irrefutáveis. O homem já tem tudo o que ele precisa para saber que existe um Deus Criador. Mas ele segue se recusando a se submeter, ele segue se recusando a ser grato. E é por isso que a Bíblia dá um nome para isso. A Bíblia chama isso de tolice, insensatez. Não se trata de seres humanos analisando friamente as evidências e racionalmente chegando a uma conclusão embasada de que não há Deus. Na verdade, é uma coleção de pecadores que devem a Deus e sabem disso, fingindo que não sabem que Ele está por perto. É um monte de gente com medo da luz, porque gosta de viver no escuro. São crianças pondo as mãos no ouvido, são adultos botando white noise para tentar dormir com esse barulho. O homem se nega a ver o que é claro. Segundo Romanos 1, é interessante, não existem ateus. Como não? Eu tenho um tio que é ateu. Ele diz que é ateu, porque ele se convenceu disso. Mas Paulo nos explica que ele sabe que Deus existe em algum nível, embora ele tenha abafado isso tanto que agora ele já acredita que não acredita.
Evidência está em toda parte, e esse tolo do texto não é um insensato pacífico, de boa, tranquilinho, é o tolo beligerante, é o tolo agitado, é o tolo rebelde. E da onde vem isso? O texto nos fala, na segunda metade do versículo, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. A ideia de corrompem-se é uma tradução talvez um pouco dúbia, dá a ideia de que os homens ativamente se corrompem e buscam o mal, e é verdade, mas é mais profundo do que isso. O ideal seria dizer algo como, por serem corruptos, praticam abominações. Tem uma relação de causa e efeito. Todos os seres humanos, desde a queda de nossos pais, todos os que nascem por geração ordinária, aqueles que são concebidos naturalmente, sem uma ação de Deus, por serem naturalmente gerados, são naturalmente corrompidos. E nós todos já nascemos com a culpa e a corrupção de Adão, o que comumente se chama pecado original. A inclinação natural do coração humano é para o mal, é para o erro, é para a descrença. Nós todos somos condicionados, por natureza, a não crer. A queda de Adão e Eva puxou todo mundo para esse buraco. Crianças, vocês já viram um trem com muitos vagões? Tem a locomotiva na frente, nem um monte de vagãozinho. Vocês já viram que às vezes esses trens passam em cima de uma ponte bem alta? Já viram, né? Já viu, beleza. Agora você imagina que a ponte está quebrada. Mas o trem vai indo, aí cai o primeiro vagão, e aí o que vai acontecendo à medida que o trem vai? Vão caindo todos, não é? É que nem assim a humanidade. Desde que Adão e Eva caíram, todos os vagõezinhos que vêm vindo depois, nós somos os vagõezinhos nessa história, tá? A gente já nasce em queda livre também. A gente já nasce indo para o buraco. Nós já nascemos nessa situação desesperadora de um vagão caindo penhasco abaixo. Todos nós nascemos naturalmente assim, tolos, corrompidos, que ao olhar para um mundo em que obviamente Deus se mostra, fingem que não viram, botam som alto, desviam o foco, pedem para alguém tocar o celular, para fingir que não está acontecendo nada. Essa é a seriedade, esse é o nosso primeiro ponto. A humanidade vive na tolice de negar a existência de Deus. Ah, mas será que todo mundo é assim? Paulo investiga com mais detalhes, Davi investiga com mais detalhes essa questão. E o segundo ponto é que todos os homens, todos os humanos estão nessa categoria de tolos. Versos 2 e 3. Do céu, olha Deus, para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Qual que é a conclusão dele? Deus olha do céu e qual que é a conclusão? Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Olha que cena sensacional, o Senhor dos céus, examinando do alto toda a criação, toda a humanidade, vendo se encontra um que seja, que naturalmente não seja desses tolos. Deus conduz uma pesquisa e não acha ninguém que faça o bem, nenhum sequer, nenhum, zero. É que nem no episódio da Torre de Babel, onde Deus olha e vê o mal universal. Deus havia prometido, depois daquilo tudo, a Noé, que não mais destruiria a terra com água, mas a universalidade do mal continua sendo uma verdade séria. Tão séria que Deus 3 vezes traz essas palavras, no Salmo 14, no Salmo 53, e onde nós lemos hoje em Romanos capítulo 3, quando Paulo retoma esse assunto para falar da seriedade da raça humana caída. Todos estamos nessa categoria por natureza, a gente nasce nela. Não precisa fazer nada para entrar nesse time. Deus dos céus olha todas as casas do Brasil, Ele olha as mansões, Ele olha os casebres, Ele olha a turma que mora embaixo da ponte e a turma que dorme nos seus iates. Ele olha as casas do Japão, da França, dos Estados Unidos, da Malásia. Ele conduz uma pesquisa universal e não encontra nenhum que o busque. O presente é assim, quem sabe se ele olhar no passado, né? Afinal, a gente tem a impressão de que uma geração anterior, ou 3, 4 gerações antes, as pessoas viviam numa cultura mais santa, alguma coisa assim, não era? Então, provavelmente, eles eram uma cultura menos degenerada. Deus olha para o passado também e ele não encontra nenhum, não. Então, volta mais, pastor, volta, sei lá, nos tempos da monarquia, o pessoal não fala que era uma época boa aqui no Brasil e tal. Não. Não, volta antes, na época em que, antes do homem branco chegar na América, a gente ouvia dizer, o pessoal fala por aí, que se vivia em harmonia perfeita com a natureza e uns com os outros. Não era assim que viviam os indígenas no Brasil? Não era assim? Deus olha e fala, não.
Tá, passado não está muito promissor não, mas quem sabe o futuro? Afinal, estamos crescendo como civilização, não estamos? Não estamos cada vez mais iluminados? Cada vez mais esclarecidos e instruídos? Não estamos progredindo, como muitos falam? É só uma questão de tempo, talvez leve algumas décadas, talvez alguns séculos, mas a gente vai viver uma sociedade bela e harmônica e tranquila, onde nós seremos pessoas de paz. Vamos sim, vai esperando. O Senhor conduz uma pesquisa e vê a humanidade passado, presente e futuro, qualquer lugar do globo, a humanidade deixada à sua própria sorte, é uma humanidade corrompida e tola. Ou como o grande Spurgeon coloca, a humanidade caída é sem base, é um deserto sem oásis, uma noite sem estrelas, um monte de estrumes onde você não vai achar nenhuma joia, um inferno sem fundo. Como assim ninguém faz o bem, pastor? Não está legal isso não, porque veja, está cheio de gente boa por aí, não está, na cidade? Inclusive gente que não crê. Pela graça comum de Deus, esse é um assunto belo e longo, mas o fato é que, pela sua graça comum, o Senhor não permite que a humanidade vá tão longe quanto gostaria de ir. Em alguns momentos da história, Deus tira a mão do freio, por assim dizer. Ele larga a mão e deixa a humanidade ir. Na época de Babel foi assim, na época do dilúvio foi assim. Em alguns outros momentos, a humanidade vai longe mesmo. Mas o caminho da humanidade seria de destruição e completa perversão. Deus, misericordiosamente, se vale de alguns instrumentos para não deixar que a coisa fique tão ruim quanto poderia. Ele se vale de limitar o tempo de vida humana, não deixando que a gente viva 400 anos como já foi antes. Ele usa do Estado e seu poder de espada. Ele usa de diversos meios para restringir o mal, para que seu evangelho avance até o dia da volta de Cristo. Mas não se engane, não é porque no coração do homem há tanta bondade. O testemunho das Escrituras é muito sério acerca do coração do homem natural. O descrente, em sua perversidade, se recusa a perceber que mesmo aquilo que ele faz de bom, só o faz porque ele é inconsistente com o que ele pensa acerca da existência de Deus. Se ele cresce mesmo que há um Deus como esse Deus santo, justo e poderoso, agiria diferente. E perceba algo também, quando Paulo escreve em Romanos 1, quando Davi escreve em Salmo 14, existiam ateus como a gente tem hoje, gente que diz que não tem Deus nenhum? Não, em geral existiam politeístas. Pessoas que criam num panteão de deuses, numa coleção de deuses, em vários, Deus disso, Deus daquilo. Os romanos, os gregos e tantos outros. Mas mesmo crendo nesses falsos deuses, mesmo colocando ídolos, mesmo servindo alguma coisa, no seu coração eles estavam servindo falsos deuses apenas e se recusando a crer em Deus. Veja, nós podemos não ser ateus em nossa confissão, mas às vezes a gente age como ateu. Nós somos, às vezes, ateus praticantes, gente que age como se Deus não existe, sempre que a gente peca, sempre quando a gente tem alertas da parte do Senhor, mas a gente vai assim mesmo. No caso de nós cristãos que já nascemos de novo, é ainda mais triste, porque a gente já experimentou da bondade do Senhor, a gente já tem um novo coração, a gente tem o Espírito que habita em nós, mas a gente vai atrás do mal. Nós não queremos que Deus nos direcione, nós não queremos ser guiados. Hoje de manhã até ouvimos um pouco sobre isso, o pastor Marcel falando sobre o pastoreio, sobre o direcionamento, e como muitas e muitas vezes a gente não quer isso, a gente quer simplesmente que alguém diga que vai ficar tudo bem e que me permita viver como eu quero e não me encha muito a paciência, por favor. Os tempos em que vivemos contribuem para esse ateísmo prático. É um dos desafios da nossa era. Por exemplo, a própria modernização tecnológica leva a um pouco disso. Desde que avançamos tanto em tecnologia e ciência, a gente crê cada vez mais que a gente depende só de nós mesmos. Como o David Wells coloca, nós cremos na omnicompetência humana. Omnicompetência, competência para resolver todos os problemas. 1000 anos atrás, o fazendeiro que dependia totalmente de Deus para as suas chuvas e sua lavoura, hoje ele sente que depende menos. Ele depende igual, mas ele sente que depende menos. Ele tem máquinas, ele tem insumos, ele tem produtos agrícolas, ele tem previsão do tempo, ele tem tantas coisas. 1000 anos atrás, quando seu filho tinha uma febre, sua espinha gelava, porque você sabia o que acontecia com as crianças da cidade que têm essas febres. Hoje você tem
tantos remedinhos, não tem? Se não for 39,5, a gente nem ora. Só dá dipirona, só dá alguma coisa, já age. Só se começar a demorar a agir, aí você começa a ficar tenso. A oração, não, a gente tem medicamento, a gente não precisa disso mais, não. Somos ateus práticos, às vezes. Quando seu cônjuge viajava a trabalho, por exemplo, às vezes você ficava semanas sem notícias. Dependendo da profissão, dependendo da situação, semanas sem notícias. Só te restava confiar e pedir ao Senhor pelo bem-estar dele e dela. Agora você até ora, mas é o dia inteiro falando no Zap, acompanhando os stories no Instagram. Às vezes vocês se falam tanto quando ele está fora da cidade, como quando está na cidade. Só ali na hora de dormir mesmo que você... Opa, não está na cidade, né? Passamos os dias juntos. Então veja que é fácil permitir que os avanços tecnológicos, que claro, é muito melhor termos internet, termos antibióticos, termos antitérmicos e termos previsão do tempo, é muito melhor termos essas coisas. Mas essas coisas podem contribuir para que nós percamos o senso da necessidade de Deus no dia a dia e nos tornemos ateus práticos. A gente se lembra de Deus no domingo, quando a gente vai à igreja, dia de adorar, né? A gente se lembra de Deus quando tem uma enfermidade muito das graves. As pequenininhas, precisa não. O que os tolos fazem? O Salmo começa a apontar numa direção um tanto preocupante, a de que os tolos vão se voltar contra Deus e contra o seu povo também. E assim a gente vai para o terceiro ponto. Os tolos se voltam contra Deus e seu povo, mas o Senhor resolve a situação. Olha os versos 4 a 6. Acaso não entendem os obreiros de iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus, tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó. Israel se alegrará. É tão interessante ver o que o Salmo ensina, que aqueles que começam corrompidos dizendo que não existe Deus, logo eles começam a ir contra quem? Apenas contra Deus? Contra o povo de Deus também. É a mesma rebelião que aparece, por exemplo, no Salmo 2, dos que se levantam contra o Senhor, contra o seu ungido, contra o seu povo. Aqueles que odeiam o Senhor, em muitos contextos, vão odiar aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Se você não quer viver debaixo da lei de Deus, se você não quer viver debaixo da regra que o Senhor dá, você não vai gostar muito de estar perto de alguém que insiste que existe regra, que insiste que existe sim um juízo e um santo juiz. Nós acabamos sendo uma afronta a este mundo, porque nós somos um lembrete de que sim existe um juiz, de que sim existe salvação, mas também há juízo para quem não crer. Todos os domingos nós nos reunimos como um povo que acredita nisso. Todos os domingos nós acabamos sendo um incômodo para um povo que insiste em viver de olhos fechados. Quando essas pessoas veem alguém andando por aí carregando uma Bíblia, quando essas pessoas veem seus parentes tirando o domingo para adorarem, em vez de fazer tantas mil outras coisas, isso é um incômodo. Os supostos sábios buscam ridicularizar o povo de Deus e persegui-lo, às vezes abertamente, às vezes não. Mas é inútil porque Deus é nosso refúgio. Veja, o texto fala, aqueles que buscam devorar o meu povo como quem come pão. Israel sofreu muitos ataques das nações vizinhas, muitas delas muito mais poderosas militarmente falando do que próprio Israel. Queriam devorar aquele povo, como quem come um pãozinho, aquelas bisnaguinhas que você devora uma atrás da outra. Eles querem fazer isso com o povo de Deus, devorar, comer, sobrar nada. Mas a gente fica aqui firme. Por quê? Porque a gente sabe que o Senhor é quem se envolve para resolver essa situação. Entenda, esse salmo aponta para o fato de que a única solução é uma solução que aponte para a ação de Deus. Não há solução humana. Davi sabe bem que essa situação complicada não pode ser desembaraçada pelos nossos meios. As Nações Unidas não podem fazer nada a respeito. A OTAN não tem poderio militar para vencer o mal. Elon Musk não tem uma solução criativa que resolva essa.
Não vai ter campanha de hashtag que resolva. Não vai ter cancelamento que anule o pecado. Eleições presidenciais, Copa do Mundo, nada disso vai resolver o problema do pecado. Mas o Senhor Deus não deixa barato, o Senhor não se omite. Veja, o verso 5 nos lembra que haverá grande pavor contra aqueles que não temem ao Senhor. Por um tempo o Senhor deixa a humanidade andar segundo o seu caminho, mas há um tempo em que o Senhor traz sua justiça. E aqui está a grande diferença do Salmo 14, não a diferença de sentido, é apenas de exemplo mesmo. Lá no Salmo 14 é dito porque Deus está com a linhagem do justo, e aqui é dito porque onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. A sugestão que alguns estudiosos, como James Boyce, dão é que lá no Salmo 14, Davi estaria focando mais no próprio povo de Israel. Por isso que ele fala sobre aqueles que são dali, mas que rejeitam a lei do Senhor, e agora ele estaria olhando mais amplamente para o mundo gentil, e talvez seja uma referência a várias situações em que exércitos inimigos vieram destruir Israel, mas Deus dispersou seus ossos. Deus facilmente venceu aquelas multidões de soldados e ficaram seus ossos espalhados em volta das cidades. A humanidade sabe, em algum nível, que Deus existe, sabe que há um preço de sangue a ser pago. E a nossa existência incomoda. Saber do juízo, saber da autoridade, um povo que insiste em acender a luz quando todo mundo quer ficar no escuro, é um povo que incomoda. Um povo que insiste em dizer, existe sim uma regra de vida, quando todo mundo quer viver do jeito que o nariz aponta, é um povo que incomoda, é um povo que vai, segundo o desejo deles, ser devorado como pão. Você sabe que é assim, não sabe? Quando tem uma autoridade por perto, você muda o seu comportamento. Como quando tem um carro de polícia por perto e você está no eixão. Você dirige diferente um pouquinho? Dirige? Você pode até dizer para si mesmo que não faz diferença, mas você fica assim, eita, logo hoje que eu estou atrasado, esse carro de polícia do meu lado. Logo hoje que eu estou atrasado. Outro dia, voltando do interior paulista, rumo à capital, na linda rodovia Castelo Branco. Já dirigiu na Castelo? Castelo é uma delícia, chamada Rodovia do Sol. Estava voltando lá do interior, lá quase da fronteira com o Paraná, e chega num dos pedágios, e havia um policial militar paradinho junto às cabines ali, bem na que eu fui. Eu percebi que ele estava querendo uma carona. Eu estava sozinho no carro. Toda terça-feira eu costumo ser bem gentil. Ofereci carona. Só na terça. E ele entrou no carro, e, legal, qual é o seu nome? Indo até São Paulo, ia ser uns 250 quilômetros juntos. E eu ofereci a carona, aí eu lembrei, tem limite de velocidade, né? Cada retão aqui na Castelo, cada retão, poxa. Aí o telefone estava ali no Waze, no caminho e tal, aí toca o telefone. Ninguém nunca me liga. Só duas pessoas me ligam, na verdade, o Lopes e o Tarcísio. Eu não sei por que eles fazem isso. Eu não atendo, eles insistem. Olhei o celular apitando, aí o policial olha para mim e fala assim, pode atender. Mas sabe aquele pode atender que foi dúbio o suficiente para eu não saber se era uma autorização agradecida ou uma armadilha ardilosa? Não, pode deixar, no posto eu vejo o que era, não era nada importante. No posto eu vejo. Porque a verdade é que quando tem alguém que ali representa a lei, os limites, os mandamentos, as ordens, a gente fica meio incomodado mesmo. E é por isso que esse mundo que deseja andar sem limites, que deseja andar nas trevas, que deseja seguir o caminho do mal, esse mundo se incomoda com um povo que diz que há luz, que há limites, que há verdade, que sim, tem um caminho. Um sentimento ruim a nosso respeito. E é curioso que o projeto humano de se livrar das amarras de Deus se mostra impossível. No final das contas, todos nós vivemos por algum tipo de lei. Mesmo nessa era secular em que a gente vive, as pessoas têm normas de conduta, elas têm coisas que elas consideram certas ou erradas. Quem não tem lei se torna lei para si mesmo. Os homens querem viver sem reconhecer a Deus, mas não encontram a paz que dizem que vão encontrar sem Ele. Vivem na agitação, vivem na inquietação, vivem pulando de um projeto para outro, vivem pulando de uma forma de diversão para outra, seja de lícitas ou ilícitas, o coração não se enche.
Algo bem como Salomão falou mesmo em Eclesiastes, o tempo todo tentando achar alguma coisa, sejam grandes projetos, seja a dissolução do vinho, seja o que for. A humanidade fica tentando achar alguma coisa e criar um mundinho para si, um mundinho perfeito, mas são cisternas rotas que não retêm água. Enquanto o Senhor gratuitamente oferece um manancial de água viva. Deus mostra o diagnóstico e Deus mostra a solução. O salmista pede no verso 6, quem me dera que de Sião Deus enviasse o livramento, enviasse a salvação. Tudo que o salmista pode fazer diante dessa calamidade toda, de um mundo que odeia o Senhor e odeia o seu povo, é orar. E, de certa forma, é o que nós temos também. O que a gente pode fazer a respeito desse mundo tão caído? A gente pode orar. A gente tem algumas ferramentas que Deus nos deu, levar a luz, levar a verdade, levar o pão, nós fazemos isso também. Nós oferecemos o pão da vida para todo aquele que tem fome. Oferecemos sim. E a boa notícia é que essa oração que Davi faz foi ouvida. Deus enviou de Sião a sua salvação. O próprio monte celestial, não da Sião terrena, mas a Sião celestial, de onde o Rei da Glória desceu para encarnar e ser morto por meio da cruz. Deus o Filho encarnou e restaurou a própria sorte do seu povo. Ele, a luz do mundo, ele, o pão da vida. A única solução para essa calamidade descrita pelo Salmo 53 é a intervenção do próprio Deus, vindo para livrar o seu povo, vindo para restaurar a nossa sorte, vindo para fazer o que nenhum de nós seria capaz de fazer. Porque entenda que se hoje nós não somos descritos assim como os tolos que não creem, essa era a nossa situação natural. Nós nascemos em pecado. E foi preciso o sangue de Cristo em nosso favor, foi preciso o Espírito Santo de Deus nos dando um novo coração, aonde antes só tinha pedra, para agora a gente viver e segui-lo. Quando a gente olha para os descrentes, quando a gente olha para os que não creem, quando a gente olha para esses que são descritos como tolos, nós não podemos ter nenhum tipo de atitude de arrogância quanto a eles. Seria onde a gente estaria também, se não fosse o Espírito Santo de Deus dizendo, haja luz dentro do nosso coração. Se não fosse o Espírito de Deus abrindo o nosso entendimento, nós estaríamos descritos assim também. Tolos que vivem como se Deus não existe e que odeiam aqueles que dizem que Deus é real. Portanto, a nossa atitude ao nosso redor não pode ser uma de arrogância. Tem que ser uma de nos condoermos e levarmos a luz. A humilde postura de alguém que encontrou o pão e fala para quem está aí, aqui tem, vem. A humilde postura do evangelismo, das missões, do testemunho acerca de Cristo. Queridos, nenhum povo nesse mundo vai ser capaz de encontrar sozinho uma solução para a sua rebelião. Os povos que estão isolados nas matas do Brasil, que estão isolados nas ilhas do Pacífico, que estão perdidos nas montanhas do Nepal, essas pessoas não vão encontrar solução para a rebelião delas. Não vão. Cristo nos confiou a tarefa de levar essa mensagem de salvação, a de que desde Sião veio o Salvador, e de que todo aquele que acreditar nele vai ter vida, vai sim, vai ter vida eterna. O mundo tem um problema sério, do qual todos os outros derivam. Um problema óbvio, mas infelizmente o problema impede que as pessoas vejam o problema. O pecado cega as pessoas para a própria realidade do pecado. Um pecado faz com que as pessoas botem a mão no ouvido e não ouçam a glória de Deus. O pecado faz com que as pessoas tapem a boca e finjam que não estão experimentando da bondade dele o tempo todo. O pecado faz com que as pessoas fiquem de olhos fechados para as inúmeras manifestações da glória dele. O pecado faz com que as pessoas construam castelinhos para si, para se esconderem daquilo que é patente e notório. Elas inventam religiões, elas inventam falsas filosofias, elas inventam maneiras de fugir do Senhor. Essa tolice coletiva do mundo está levando o mundo para o desastre. Mas hoje o Senhor oferece salvação. Hoje você que está aqui, você recebe essa mesma oferta, que vem soando há milênios, a de que todo aquele que acreditar em Cristo vai ser salvo.
Mesmo que você venha levando décadas e décadas de uma vida ruim, dissoluta, rebelde, tola, se hoje você crer, você será salvo. E o Senhor Jesus vai aos poucos limpar o seu coração. E nós que somos povo de Deus, nós que éramos Jacó e agora somos o Israel dele, nós exultamos, nós nos alegramos, nós o louvamos. Louvado seja o Senhor que nos salvou. Oremos. Louvado seja, Senhor, por ter aberto nossos corações. Porque esse seria o nosso caminho também, o caminho da tolice, o caminho de fingir que não há Deus e odiar o povo que se chama pelo seu nome. Hoje o Senhor mudou nosso coração e nos fez parte dessa igreja. Tira de nós, Senhor, qualquer arrogância a respeito disso. Dá-nos sabedoria para vermos que se não fosse o Senhor restaurando a nossa sorte, se não fosse o Senhor agindo em nosso favor, estaríamos no mesmo caminho. Dá-nos um senso profundo da responsabilidade e privilégio que é levarmos essas boas novas aos que ainda estão em trevas. E abre, Senhor, os olhos de todos aqueles que o Senhor quer. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Convido a igreja a se pôr de pé.